essa leitura bíblica em classe, o início da criação, né? Ninguém faz nada sozinho. Então imagina, Adão deu nome em todas as coisas. Todos os animais tinham lá a sua fêmea. E só ele que ficava lá chupando o dedo. Ele, de repente, ele nem tinha noção, mas aquilo começou a intrigar Adão. Ué, todo mundo tem e eu tô sozinho? E Deus percebeu, né? Não, temos que resolver essa questão, né? E providenciou uma ajudadora para ele, né? Da sua costela, como todos nós sabemos, e fala: agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, aqui já foi instituído a família, o conceito de família. Então, isso é bíblico, é divino. O padrão bíblico é esse: homem e mulher, né? Então, a partir daquele momento, o homem, né, começou a se relacionar, né? Adão começou a se relacionar com Eva, tiveram filhos. Ah, mas qual era o tempo de gestação? Eu não sei, não tenho noção. O espaço de tempo da criação até o sexto dia, quando o homem foi criado, pode ter sido milhões de anos, milhares de anos. Ou poderia ser assim, que Deus ele pode fazer isso. Mas não adianta a gente ficar queimando a força. Quando chegar lá em cima, eu vou perguntar para ele: como é que o senhor fez tudo isso? Né? Mas quando a gente pega o livro de Jó, no capítulo 38, nós temos noção da formação do cosmos, da formação do universo. Que ele fala e pergunta a Jó: vem cá, onde você estava quando eu comecei a formar as estrelas do céu? Pergunta para Jó. Então, a gente tem essa noção de espaço de tempo, de criação. Então a gente começa o quê? A conjecturar. Então a Bíblia ela explica muitas coisas por si só. Então nós vamos ver aqui na introdução, fala assim: nesta lição mostraremos que a família é um projeto de Deus e que há valores fundamentais sobre os quais ela está edificada. Tratamos aqui também dos perigos que rondam a família cristã. Velhas práticas como a infidelidade conjugal, bem como os modelos alternativos de construção familiar, são perigos que demandam nossa atenção. Contudo, há uma narrativa que faz passar a infidelidade conjugal como algo natural e normal. Mudou-se o rótulo, mas o veneno continua mortífero. Por outro lado, os pais devem ter cuidado a respeito das novas distorções da sexualidade, como a teoria Gendequer. Vigiemos. No tópico 1 fala projeto de Deus. Então, como a gente foi falando no início, nós vamos falar de várias situações, como a revista aqui está nos advertindo, perigos que rondam a família cristã. E essas narrativas que faz, como infidelidade conjugal, como natural e normal, e essa questão de comportamento sexual. Nós vamos falar sobre isso. Então, não existe terceiro sexo, ninguém nasce dessa forma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vou discutir aqui a questão, o que a pessoa faz. Cada um é responsável. A Constituição fala: se você transgredir, você é punido. Existe o Código Penal. Então, de tudo isso aqui a gente vai dar um panorama para que nós não possamos ver. Por exemplo, eu quando era criança assistia novela com meus pais. Isso na década de 70. Hoje, você não pode assistir uma novela. Porque essas questões entrou de uma forma que é natural. E não pode, você não pode encarar uma situação dessa como natural. E incentiva. Incentiva o quê? A corrupção, incentiva essa questão de infidelidade conjugal, incentiva a questão da sexualidade. Hoje as crianças, infelizmente, estão erotizadas. A gente vê aí, né? Época da Gretchen, da época da boquinha da garrafa, agora o funk. Não estou falando do funk como manifestação cultural, que é um ritmo. Mas a distorção desses valores que complica. E se a pessoa vai num baile funk, eu falo isso porque eu trabalhei em televisão e fazia um programa chamado Som na Caixa, então eu ia nesses bailes funk. Cara, é coisa horrorosa. O couro come. E para ele isso é natural. Para nós não. Porque isso escandaliza. Imagina a pessoa lá no palco dançando, sensual e com posições sexuais. Até praticar. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então vamos lá, no tópico 1 fala família, projeto de Deus. Uma instituição divina. Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem, conforme está em Mateus 19,6, parte B. Ao dizer que ninguém separasse o que Deus havia ajuntado,
Nosso Senhor se referia à constituição familiar. E mais, com essa fala, Jesus reconheceu que a família é uma instituição divina. Foi Deus e não o homem que a criou. A família, portanto, é criação de Deus. Esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Ora, ele tem um projeto para a humanidade e nele Deus inclui a família. Ele tem um plano para a igreja e nele Deus também inclui a família. Então, quando fala aqui, família é criação de Deus, e a gente vai lembrar o que nós lemos, Gênesis 2,18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que esteja diante dele. Ele abençoou sua criação no sexto dia. Chegou para o homem e falou o quê? Crescei, multiplicai, frutificai. Uma ordem, uma ordenança. Para o homem e para a mulher, perpetuar a espécie. Porque o homem, ele é perpétuo. Não é eterno, é eterno só Deus. Nós temos o início e fim, perpetuidade. Nós temos que gerar descendência. Isso é do homem. Ah, mas pode acontecer do casal ter dificuldade de gerar filhos, isso é uma outra situação social. Tem famílias que optam de não ter filhos, mulheres, né, não querem engravidar, não querem ter filhos, outros, por sua vez, procuram a adoção, mas com essa visão de, vamos dizer assim, de perpetuar a espécie. Então a gente vê agora, o Jô Soares morreu, o filho dele morreu, o único descendente dele não tem filho. Agora vai começar a briga. O Agnaldo Timóteo morreu, não tinha filhos naturais, ele adotou, deixou o testamento. Então quem se sentiu lesado contestou. Então você vê a briga que dá nesse sentido. Então nós vamos ver aqui. No tópico 2 fala que é a célula máter da sociedade. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida, conforme está lá em Gênesis 2:24. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Esse fato é de suma importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Não há dúvida de que a desagregação da família moderna está no topo dos principais problemas sociais, ora presenciados. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem aí em Gênesis 1:27, por gentileza, para ler. 1:27 ao 29, quem puder abrir, por favor. E outro irmão vai ler Gênesis 2, do 22 ao 24. 27 ao 29. É. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-o e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, toda a terra e árvore, em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Ok. Agora Gênesis 2, do 22 ao 24. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Então tá aqui, no 26 fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem. Imagem de quê? Conforme a nossa semelhança. O ourives, quando ele processa a prata, para a prata ficar purificada, ela tem que estar a sua imagem refletida nela. Assim é com a palavra de Deus. Quando nós somos criados conforme a essa semelhança.
Quando nós estamos na presença do Senhor, o brilho do Espírito Santo reflete essa imagem conforme a nossa semelhança. Nós temos a partícula de Deus, nós temos o DNA de Deus. Então Deus criou, macho e fêmea os criou. Não criou um terceiro sexo, quarto, quinto, sexto, não. Abençoou, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar. É o que a gente vê agora, o rapaz aqui passou com um cachorro. A essência do homem ou da mulher é isso, ter domínio sobre as espécies. Isso é dom divino. Ah, o cara que é encantador de serpente, não tem encantador de nada. Ele está usando um atributo que Deus nos deu para sujeitar o animal. Ah, o cara que é adestrador de cão, adestrador de leão. É esse dom aqui, ó. Não tem nada de excepcional. Dominai. Isso é divino. É um dom divino. E ele falou aqui, ó. Toda erva você pode comer, tudo que está sobre a face da terra, todo fruto, vos será para mantimento. Cultivar. Agricultura. Isso aqui antes do pecado. E depois do pecado, Adão teve que trabalhar. Virou, né? Trabalhar na fornalha. Entendeu? Teve que trabalhar, teve que virar. Ele ficou com o pai do Teve- fogo lá, ó. Ele teve que trabalhar. Aí cai aquele mito, né? Que fala assim, ah, qual é a profissão mais antiga da face da terra? Alguém já ouviu falar sobre isso? Qual é a profissão mais antiga da face da terra? Agricultor, né? Não, é a agricultura, mas o pessoal fala que é a prostituta. Ah, sim. Que é a profissão mais antiga do mundo. Quer dizer, ainda bota prostituição como profissão, né? Então cai esses mitos, né? Cai esses mitos. Então, Gênesis 2, do 22 ao 24, da formação da mulher, existe uma coisa que, infelizmente, esse conceito está caindo. Eu, quando eu casei, eu fiz um curso preparatório, né? Para casar, pra assistir palestra, um monte de coisa. Isso acho que faz falta na igreja hoje, essas questões de preparar o casal, o jovem, para o casamento, né? Então eu sempre falo, namoro é conhecimento. Porque você não vai casar com um psicopata ou com uma doida. Então namoro é para isso. O cara é bacaninha, mas de repente o cara é um bicho, um leão. Ele se esconde. É, o monstro, né? O Jack e o Hyde, o incrível Hulk, enfim. Aí tá aqui, 2:24. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher. A sua mulher. Não é a mulher dos outros, não é homem, nem mulher com mulher, não. Pegar-se-á a sua mulher. E ambos serão uma só carne. Bateu nela, dói em mim. A função do homem é essa, é proteger. Existem 3 P's na vida, né? Que eu sempre falo. Proteção, provisão e promoção. Esse é o dever do homem. Ah, vai lá, mulher, vai lá no salão. Vai lá. Hoje você não vai fazer nada não. Deixa que eu vou cozinhar. É isso. É o papel do homem, é esse. Lavar uma louça, varrer uma casa, não vai cair a mão. A gente não vai deixar de ser macho por causa disso não. É isso. Tem que ter, né? Ambos serão uma só carne agora. Aqui fala, né? Ambos estavam nus e o homem e sua mulher não se envergonhavam porque a inocência. Não existia pecado. Era algo natural. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Aí ele começou a observar essas questões. E a primeira coisa que ele observou, ambos estavam nus. Se esconderam de Deus. Aí Deus fez o sacrifício e fez veste para eles dois. Agora, o que eu quero falar nesse sentido aqui, conforme está na nossa revista, deixa eu ver aqui. Não, é quando fala aqui. Vou para a Bíblia que fica melhor. Quando fala que o homem, por isso que deixará, né? Vamos dizer assim, a tutela do pai e da mãe, e eles, né? Por isso deixará o homem, o seu pai e sua mãe, né? E aqui, ó, portanto, 2:24, é isso mesmo. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne, né? Quando fala aqui, deixará o varão seu pai e sua mãe,
vem aquela a célebre pergunta. Adão e Eva não tinham pais. Então quem escreveu isso aqui foi Moisés, milênios depois. Então quando fala, deixará o varão seu pai e sua mãe, é o quê? O espaço geográfico, a sua casa. Não tem um velho deitado que fala, quem casa quer casa? Os pais vão ajudar, é normal. Mas se você bota no desejo, não, eu vou casar, vou bater pé, vou casar, então você tem que ver. Vai ter conta para pagar. Você vai morar de aluguel? Vai ter que pagar. Fazer compra? Vai ter que pagar. Ah, eu te amo, é bacana, mas eu te amo não enche barriga. Vem os filhos. Pai, quero leite, quero Nescau, quero biscoito, quero... Tome. Fica doente, criança fica doente. Remédio tá caro. Tá caro ter filho. Aí eu vejo outro dia a mulher com 6 na rua. 6. É muito? Hein? É muito? 6 é muito? Hoje é. Flávio tem mais que isso. Ah, você é igual meu tio. Você é igual meu tio. Meu tio teve 8, amigo. Inclusive, Meu tio teve 8 filhos. Saiu até de casa ontem. Graças a Deus. É? Ele tá noivo. Aí vai se casar, aí comprou um apartamento ali perto da Michelin. Uhum. Aí ontem me ligou, pai, eu tô indo embora, mas manda a cama, manda tá limpo, pode ir. Deus te acompanhe, te proteja. Entendeu? Então, eu acho que é aquela história. Cada um sabe. Eu tive um, mas sim, eu falei, para criar um foi difícil. Eu não sei se eu teria essa estrutura, irmão. Tô sendo sincero, Mas é bênção. É bênção. O que eu tô falando é o seguinte. É quando a pessoa não planeja. Quando há um planejamento natural da família, pô, meu pai foram 4, né, vivos, mas teve 3 que morreram. Minha mãe tinha um problema de pressão alta e problema de hemorragia. Então tinha que ser parto natural. E os médicos insistiam em fazer, aliás, tinha que ser cesáreo. E insistiam em fazer natural. Aí passava do tempo, o cordão, né, enrolava. Então foram 3 irmãos que eu perdi. Era 2 meninos e uma menina. Já não no mês. Eu imagino o psicológico da pessoa como fica, da minha mãe. Então, imagina, seriam 7 lá em casa. Seriam 7. Meu tio lá de São Paulo são 8. O cara que tem 7 filhos é maluco. É verdade. Mas naquela época, né, década de 60, não tinha televisão em casa, viu, minhas amigas? Não tinha televisão em casa. Entendeu? O cara que Então, tem 7 filhos é maluco. mas tinha televisão na sua época lá? Tinha televisão em casa? Não lembro, não. Ah, então é isso. Nem lembro. Lembra. Cortada a luz, né? Deve ter... Sem luz, né? Lá em casa é aquele negócio, para ter uma televisão demorou a beça, mas enfim, era para ser isso. Então, quando há planejamento familiar, é normal, é salutar. Pode ter até 10, 15. Meu avô foram 17. Meu Deus. Nossa. E não tinha televisão naquela época mesmo lá em Recife, não. Foram 17. E tudo assim, carreirinha. Eu não esperava 6 meses. Diferença sim, pastor. 6 meses. Então. A minha filha teve 2 filhos em um ano só. Então. Jaqueline. Teve 2 filhos num ano. É isso. Nasceu em janeiro de dezembro. Então, não respeitou nem o resguardo. Não deu tempo nem para respirar. Deu tempo nem para respirar. Né? Então, Chegou no hospital, o médico. Ô, Jaqueline, tá de volta. De novo? Mas foi tão rápido que o médico lembrou dela. mas é assim. Né? Então são essas coisas que a gente precisa analisar com cuidado, porque hoje a gente tem essa questão mesmo de moradia, a questão da saúde é péssima, né? E criança precisa de cuidado, atenção. Então, e as condições também, né, Ailton? Porque você criar 2, beleza, dá uma condição melhorzinha, mas 5, hoje, 5 já fica mais difícil. Justamente. Tá caro a vida. Tá, mas o que eu tô falando são essas questões que precisa ver, porque é muito triste o pai ou a mãe chegar em casa e não ter o que dá pro filho comer. Isso hoje em dia é o que tá mais acontecendo, né? As pessoas vão fazendo e... Não quer nem saber, né? Porque hoje, com esses benefícios aí do governo, virou investimento ter filho, porque vai ter. Infelizmente, a realidade é essa. Esses benefícios sociais acomodam a pessoa. Né? Entendeu? Infelizmente é isso. Mas vamos lá. Até aqui, irmão, nós estamos entendendo essa pequena introdução. No tópico 2 fala fundamentos da família cristã, o casamento monogâmico e heterossexual. No contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico. Isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge. A poligamia era muito praticada no mundo antigo, inclusive no contexto do Antigo Testamento. Contudo, no Novo Testamento, o princípio da monogamia não era apenas ensinado, mas, sobretudo, exigido, conforme está em 1 Timóteo 3,2.
A poligamia, portanto, deve ser rejeitada como uma forma distorcida e pervertida da construção familiar. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. Quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea. Gênesis 1, 27. Por isso, Jesus disse que Deus criou homem e mulher. Mateus 19, 4. Isso mostra que o gênero é baseado no sexo biológico. Não há um terceiro sexo. Biblicamente, o casamento deve e precisa ser heterossexual, constituído por um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher. Então, aquilo que eu estou falando, não vou entrar no mérito. Aqui eu estou falando Bíblia, casamento bíblico, ou seja, gênero baseado no sexo biológico. Eu aprendi, né, que tem lá o cromossoma XX, então está definido pela ciência. Não existe outro, né? Se a gente percorrer lá o caminho do espermatozoide, são milhões. Às vezes 1, 2, 3, 4, 5 entram ao mesmo tempo. Mas ciência, ela fala sobre isso, né? Gêmeos, quíntuplos, quartuplos, enfim. Agora, não há outro gênero baseado. Não existe isso. É comportamento, ponto final. Agora, mas o cara a gente, claro. A gente vai amar o homossexual, vai acolher, é bem-vindo. Mas nós acharmos que isso é, vamos dizer assim, achar que é natural, e hoje a gente viu com a questão da vacina, mas a ciência, ficou a discussão daquele remédio, se podia usar, se não podia usar, mas porque a ciência não comprova, mas como não? A gente tem um problema no estômago, vai tomar o quê? Um chá de boldo. Mas boldo, o cara lá do laboratório não quer fazer, porque financeiramente não é rentável. A gente sabe como é que funciona o laboratório farmacêutico. E o boldo não resolve o problema do estômago? O chá de erva cidreira não acalma? Então como é que é esse negócio? Pô, os chineses usam planta, até hoje. É planta para tudo. Como é que não é comprovado cientificamente? Não, é porque questões de interesses financeiros. Exatamente. Então, eu volto a afirmar, o que eu estou discutindo aqui é conceito bíblico. Tá bom? Então, quando fala aqui da poligamia, porque os povos semíticos era comum eles fazerem isso. Mas Israel na sua história também teve. Mas teve um propósito, teve um fundamento para isso. Israel estava sendo constituído uma nação. Então, chega um momento que Deus falou assim, não, passou dos limites. Estão começando a perverter essa situação. Quando aconteceu com Jacó, era o quê? Para estabelecer as 12 tribos. Então, o patriarcado, o conceito de patriarca judaico, permitia ao patriarca, os cabeças, os maiorais, terem outras mulheres. Porém, começaram a perverter essa ideia. Começou a se misturar com os outros povos. Aí Deus, vamos dar um tempo nisso aqui, e a gente vai ver lá na frente onde chega a questão da carta de repúdio, a questão do divórcio. Mas a poligamia é rechaçada totalmente pela Bíblia. Tá? Então vamos seguir aqui. O casamento, tópico 2. O casamento indissolúvel e confessional. Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel. Jesus disse que o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento bíblico é feito para durar. Já foi dito nesse trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exceção, o adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Essas vírgulas aqui que eu não entendo, né? Cláusula de exceção, vírgula. O adultério, acho que ele deve botar o adultério em outro lugar aqui, não agora sim, na cláusula de exceção. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Eu sempre falo, quem criou o divórcio? Deus. Deus se agrada do divórcio? Não. Mas qual é o contexto que ele quis falar sobre isso aqui? Eu vou analisar com os irmãos. Então, quando fala aqui do adultério, como um acontecimento que pode pôr fim ao casamento. Mas a gente sabe que tem casos que o homem perdoa, a mulher perdoa, enfim. Então, é exceção. Não é regra. Nesse caso, ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido.
Há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que, segundo o apóstolo Paulo, deixaria o cônjuge abandonado, não sujeito à servidão, conforme está em 1 Coríntios 7,15. Contudo, deve-se observar que essas são exceções, não a regra. Ainda há outro princípio importante para considerar no contexto do casamento cristão, é a questão da confessionalidade. A Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo, né, o jugo desigual. A Bíblia fala sobre isso. Então, se a gente for pegar a primeira carta de Coríntios, capítulo 7, ali fala dessa questão de casamento. Por quê? Corinto ficava na Grécia. A Grécia, a poligamia, as práticas homossexuais era em voga. E Paulo teve que escrever essas cartas para moralizar. O cara crente, ou a mulher crente, aceitou Jesus, casou com o não crente, mas tem filhos. Os filhos são amaldiçoados? Não. A mulher santifica os filhos. Da mesma forma, o homem crente, a mulher não crente, ele aceitou Jesus depois, os filhos são abençoados. Ponto. Quando fala aqui dessa questão como é que se diz? O casamento entre o crente e o incrédulo, como é que você vai casar, você crente em Jesus, vai casar com uma pessoa que tem outra profissão de fé? Como é que vai ser? Quando tiver lá como é que vai ser esse negócio? Lá na mesa, lá, como é que vai ser? Não tem como. Isso é julgo desigual. As pessoas têm que começar a entender esse negócio. Não é porque eu tô namorando uma pessoa que ela não tem religião. Pode não namora não, que isso é julgo desigual. Não, ela vai te aceitar porque você sabe que você é crente. Você está na igreja, ela vai aceitar e vir para a igreja contigo? Os cultos? Vai aceitar? No início tudo é bom, né? Mas depois? Aí a pessoa está lá na outra situação. Você vai lá perder noite de sono? Ficar batendo palma lá, tomar... Não dá, pô. Não dá, não adianta. Não tem como. Isso é julgo desigual. Então não vamos dizer, não, porque crente tem que casar com crente. Isso aí é bom. Pô, mas e aí? Tem que ter esse cuidado. O julgo desigual é o quê? Marido cristão, mulher não é cristã, não quer nada com a igreja, é julgo desigual, é complicado. Da mesma forma, o contrário. E lá em 1 Coríntios 7,15, fala sobre essa questão de comportamento de casamento. Né? E aqui eu não estou pregando divórcio, não. Não é porque eu sou divorciado, vamos divorciar. Não estou falando isso. Agora, a gente tem que usar experiência de vida. Ué, você não pode estar num casamento, você fala A, ela fala B. Aí, vai botar alguma coisa na minha comida? Já fica desconfiado. Aí começa a estragar suas camisas. Começa a não caminhar contigo. Tudo que você faz é ruim. Aí é complicado. Não, nós somos a família bonita, tradicional, comercial de margarina. Na igreja, bacana. Mas chega em casa... Todo mundo unido, chega em casa, soco come. Era assim. Aí, o que ia acontecer? Ou ela vai me matar, ou eu vou matar ela. Porque vem a ira. Imagina, você está em casa, a pessoa... Aí começa, acusação, acusa. Vê fantasma onde não tem. Então, olha só, chega um momento que não dá. Olha só, vamos ser realistas, não dá. Até aqui deu. Paciência, vamos lá. Cheguei lá, pastor, não dá mais. Pastor, não adianta orar. Não dá. Já fiz tudo. Que tinha que ser feito. Não dá, pô. E vem problemas, vem agressões, vem um monte de coisa. Não tá certo, não tá dando. Eu tenho um filho. Tá participando de tudo isso aí. Não dá. Então... O problema é o seguinte. Aí a gente trazendo para a igreja, assim... Eu falando aí, que aí eu chamo o pastor, não dá pra não ficar com ela não. Eu falo uma coisa, ela fala outra, vou separar. Aí cai naquela mesmice de, não, continua orando que o negócio vai dar certo. Aí o negócio vai piorando. Volta eu de novo, pastor, eu já tentei, não, mas continua aqui. É de Deus. Tem uns que até vai muito profundo. É de Deus, eu acabei de ver que é de Deus. Você. De Deus, e nada, assim vai, né? Para logo. Porque é aquela história. Eu acho que, como foi falado aqui, é exceção. Então nós vamos analisar quando chega num determinado momento, em Israel principalmente. Vamos abrir lá em Deuteronômio no capítulo 24, versículo 1.
E a gente vai ver o que é carta de repúdio e o que é o divórcio. Porque chegou o momento em Israel que a coisa ficou insustentável. Porque o cara casava hoje, amanhã ele separava. Não, não quero mais essa mulher não. Aí casava com a outra. Tava assim em Israel naquela época. Isso no deserto, hein? Nos 40 anos que eles estavam vagando, aconteceu esses problemas lá no deserto. Oi? Deuteronômio 1. 24, 1. Vamos ler alguns versículos aqui. Achou? Deuteronômio 24, 1. Acha aí, pastor. Deixa eu ler aqui. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e se este último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão e a despedir de sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, e depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus deu por herança. Aí vem aqui algumas coisas que eu quero colocar. Vamos lá. Escrito de repúdio. O divórcio resulta do pecado humano. As instruções que se acham nos versículos de 1 a 4 foram dadas por Deus para regular o divórcio no Israel antigo. Observe o seguinte nesses versículos. O termo coisa feia provavelmente se refere a certa conduta vergonhosa ou imoral, porém não da gravidade do adultério. Certamente não se trata de adultério, pois a penalidade deste era a morte e não o divórcio. Lembra lá da mulher adúltera que Jesus, julgou a causa? Pela lei, os dois tinham que morrer apedrejados. E aqui, nesse contexto, se nós formos ler, fala sobre isso. Quem foi pego em adultério era apedrejado, não tinha conversa. Tanto a mulher quanto o homem. Era lei. Ponto. Então o que eu quero dizer com isso aqui? Em relação à carta de repúdio, que não é o divórcio. Quando havia essa incompatibilidade de gênio, questões, que a mulher é relaxada, eu não gosto dela, levava os anciãos, apresentava essa questão e se dava essa carta de repúdio, não o divórcio. Vamos dizer, a primeira instância. Quando a coisa chegava num momento que não tinha acordo, aí Deus, vendo que o povo já estava na malandragem, usando esse subterfúgio da carta de repúdio para continuar fazendo errado, se misturar com os outros povos, que Deus já tinha determinado. Não quero. Vocês não vão se misturar com as outras nações. Israel começou a se prostituir. Aí Deus vai o quê? Instituir o divórcio. E a gente vai ver aqui em Esdras, isso aqui eu estou fazendo um resumo, para mim chegar em relação à questão do divórcio. Em Esdras, no capítulo 9, fala assim, que muitos israelitas se casaram com mulheres hetéias e faz a oração de confissão a Deus. Aí fala aqui, 9. Acabada, pois, estas coisas, chegaram a mim, Esdras 9, 1. Os príncipes dizendo, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, do moabita, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Ou seja, contaminou Israel. Príncipe e os magistrados, os juízes. Pegou as mulheres lá dos cananeus, dos hebreus, não sei o que, pegou. Misturou. Aí o que? Acendeu a ira de Deus. E isso aqui eu estou falando pós-cativeiro babilônico. Já saíram do cativeiro, o Império Medo-Persa subjugou a Babilônia, Aqui estão falando do Império Medo-Persa. Eles estavam voltando para Jerusalém. E estava essa misturada. E Esdras era sacerdote, era escriba. E estava tudo errado. Como é que você vai adorar Deus com esse problema aqui? Que não pode se misturar com os povos. Aí, nesse capítulo 9, Esdras vai falando tudo que está relatando aqui. Tudo que está acontecendo. Aí vem aqui, no 10. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso?
pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério dos teus servos, profeta, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é, pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Deus já tinha falado. Através de Moisés, ó, tu vai herdar aquela terra lá, mas não se mistura. Eles se misturaram. Aí vem no capítulo 10. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro, pranto, choro nacional. Todo mundo começou a ouvir que estava errado. Começou a chorar. Então tu imagina, uma multidão aqui de alguns milhares de pessoas chorando. E não tinha caixa de som naquela época, né? Aí vem: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com as mulheres estranhas ao povo da terra, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus de que despediremos todas essas mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, dos que tremem do mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a sua lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-se e faze bem. O povo falando para Esdras. Aí vem. Esdras começa a tomar as providências e fala aqui, ó. No 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia nem de dois, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Aí vem, no 14, eles se colocaram, né? Ó, todos que em nossas cidades casaram com mulheres estranhas, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade, os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa,